Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e a gente vai conversar hoje sobre rede social, porque tem muita gente... Na verdade, assim, ó, a gente tem uma mentoria em que a gente ajuda as pessoas a, em 6 semanas, construir um posicionamento no digital. O que a gente vê nesse lugar, tá? São profissionais. Então, pra quem que é essa mentoria? Não é pra todo mundo. É pra pessoas que já têm uma carreira, pra pessoas que já têm a sua profissão, mas que não dominam o jogo do digital. Querem ganhar clientes, querem se posicionar, querem ganhar mais, autoridade. querem melhorar a autoridade. Aí eles vêm pra nossa mentoria e ela é assim, ó, são 6 semanas. E daí, sabe o que a gente escuta lá? Essa pauta veio de lá. Não, mas eu não quero vender minha alma. Nossa, mas eu vou ter que ficar fazendo dancinha? Nossa, mas eu vou ter que... Nossa, mas eu vou ter que ficar fazendo trend? Então... É que, Fábio, sabe, tem uma ideia do vendedor, do marketing, daquele que oferece um produto, como alguém que usa técnicas para enganar, para manipular, para fazer o outro cair na dele. Já várias pessoas a gente ouve falar, ai, a sua fala, eu caí na sua fala. Não é cair, eu me convenci, realmente o que você oferece é muito bom. Fez sentido pra mim, Resolve meu problema. Resolve meu problema. Então, é que tem-se uma imagem que o marketing, que o vendedor, ele tá ali para enganar. É Não, porque pelo assim, ó, contrário. as pessoas, elas não gostam que vendam pra ela. Elas gostam de comprar. Exato. É diferente. Eu gosto de comprar, mas se tentam me vender, parece que aquela pessoa tá tentando me oferecer algo que eu não quero, que nem sempre é verdade. Às vezes, justamente, o que você oferece no digital é a solução que aquela pessoa tava procurando, se vai resolver um problema pra ela. Mas quando os profissionais chegam pra gente, eles têm a sensação de que, nossa, eu vou me vender, nossa, e pra eu crescer, então eu tenho que copiar todo mundo. E não é assim. Se você quer crescer em rede social, se você quer se manter constante com autoridade, existem sim estruturas. Porque a gente fica sempre assim atrás do que tá valendo agora, o que tá funcionando agora. Mas tem coisas que sempre funcionaram e sempre vão funcionar. Eu acho que a primeira delas é credibilidade. Você precisa ter credibilidade na rede social, porque independente do que você ofereça, de que solução você oferece, de qual produto que você vende, qual serviço que você vende, se você não tem credibilidade, essa credibilidade vai ser comunicada por vários caminhos, né? Narrativas, constância. Pela própria roupa, pela palavra, pelo vocabulário, pelo conteúdo que diz, né? Um outro ponto é fazer o que funciona ou fazer aquilo que mexe com a gente, aquilo que dá certo comigo. Tem muitas pessoas que andam por aí e elas, tá dando certo pro fulano, vou copiar. Aquele fulano fez isso, cresceu um monte. Eu também vou fazer e vou crescer um monte. Não. Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma. É claro que a gente pode se inspirar, claro que a gente pode copiar, mas aquilo tá dentro do meu contexto, faz parte de mim, serve para mim, comunica aquilo que eu estou querendo comunicar, tudo bem, então vamos adaptar ao meu estilo, então vamos copiar aquela ideia, porque senão você sai fazendo tudo que os outros estão fazendo e não cria o teu posicionamento. Eu acredito muito no conteúdo. E eu acredito por vários motivos. Você acaba atraindo aquilo que você faz. Você é a sua persona, você é o seu nicho. Se você começa a fazer muita coisa de graça, muita não sei o quê, você vai atrair essas pessoas que querem esse conteúdo. Eu fico vendo, assim, eu comecei uma ação para crescer na minha mudança de posicionamento. Por quê? Eu fiquei 10 anos falando de maternidade, de família, de casamento, e eu queria voltar a falar de assuntos profissionais ligados ao meu expertise, porque o que eu fazia profissionalmente, eu não mostrava no Instagram. Então, eu sou roteirista, eu sou palestrante, eu falo de oratório, eu falo de leitura, eu falo essas coisas... Super comunicador. A super comunicação, né? E a minha formação inicial e tudo mais. Só que o que eu fazia no bastidor, eu não mostrava no Instagram. E eu decidi, o ano passado, uma mudança de posicionamento, que a gente ia falar mais disso. Eu já falava entre linhas, eu mostrava uma coisa ou outra. A gente contava o que fazia. Exatamente, a gente não ensinava o que fazia, a gente contava o que fazia. Com a leitura não, porque eu acho que eu comecei os canais lá atrás falando de leitura, de resenhas, de como ler, mas eu não falava tanto da fala e da escrita também já tenho 5, 6 anos. Mas quando a gente começou essa mudança de posicionamento, muita gente vinha com várias ideias. Faz vídeo assim assado, super produção, e vendo coisa, engraçado, e vinham ideias. Mas na minha cabeça eu tinha muito firme o seguinte: se eu ficar fazendo muita graça, eu vou atrair pessoas nesse nível, eu não quero. Quem que eu quero aqui na minha audiência?
pessoas interessadas em crescer profissionalmente, pessoas interessadas em que já têm conteúdo e querem apresentar o seu conteúdo. Se eu for dificultar o formato para elas, elas vão olhar e, embora elas me admirem, elas vão dizer, eu não consigo fazer igual. E eu queria mostrar que elas podem fazer igual, que elas não precisam fazer uma mega produção para dar um conteúdo que atrai, que na verdade as estratégias, as técnicas de comunicação, elas são muito mais valiosas para atrair do que pirotecnia. E eu comecei a fazer assim, porque como é que eu vou falar para você fazer se eu não faço? Você vai olhar os meus vídeos, não tem vídeo de superprodução, não tem um monte de edição complicada. Meu Deus, Hollywood, não. Eu tenho uma estrutura de comunicação e eu falo. E aquele assunto atrai pessoas interessadas naquela postura, naquela solução que eu vendo. Então, se eu fosse ficar inventando, tem dois problemas. O primeiro é que você não sustenta. Quando você inventa um negócio que é muito longe da sua realidade, você não sustenta. Não dá pra fazer, entendeu? E se você não sustenta, você não vai ter constância. Se você não tem constância, você tem o outro problema, que é justamente a não adesão. Você não tem adesão de público. É que a gente descobriu, e é uma verdade meio que normal em quem está fazendo bem feito, que as pessoas querem a gente. Elas não querem uma performance, porque eu não consigo sustentar por muito tempo. Quem eu sou, e eu ensino aquilo através da minha experiência. Até porque conteúdo, informação por informação, está muito fácil. Né? Hoje tem inteligência artificial que nos entrega prontinho muitas coisas, mas a minha experiência, o jeito de fazer, aquilo que está dentro da minha alma, essa essência, é só eu que tenho, porque você pode seguir pessoas que fazem exatamente o que nós fizemos. Eles fazem, e fazem bem feito, muitas pessoas fazem bem feito, mas nós temos uma essência, e essa essência atrai as pessoas. Então você pode aprender com a gente por causa da nossa essência, o nosso jeito de fazer. E é isso que a Fábio está fazendo. Como que a gente faz? Como que a gente coloca dentro da nossa rotina, nossa vida? É por isso que aqui a gente fala sobre família, a gente fala sobre filhos, porque a gente une carreira com filhos, a gente une a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, porque é isso, é a nossa essência. Agora, um mito que tem, e assim, sei lá, um medo de quem está começando a criar conteúdo é como é que eu vou agradar o algoritmo? E existe essa coisa, é igual as pessoas falam assim, gente, porque o sistema não quer deixar você... Quem é o sistema, gente? Fiz um post e o sistema não entregou. É, mentira. o algoritmo tá me boicotando. Mentira, foi ruim. O post foi horrível. Foi ruim, não teve ali os elementos que precisam para chamar a atenção das pessoas, elas não ficaram tempo suficiente, o algoritmo falou, isso aqui é ruim, não vou mostrar para mais gente. Então, eu acho que tem uma linha sublime ali, até tênue, entre você fazer uma coisa bem feita e você fazer uma coisa que realmente é entregável. Porque às vezes você faz coisas muito bem feitas, mas você faz sem uma estrutura que na qual o algoritmo trabalha. E isso é importante se você quer trabalhar com rede social, se você quer vir para o digital, se você quer escalar o teu negócio no digital, você precisa entender como é que o algoritmo funciona. Só um exemplo para você, e isso a gente aprofunda muito na mentoria, a gente foca nisso. Os 3 primeiros segundos num Reels do Instagram faz toda a diferença. Mas como você fazer os 3 primeiros segundos de um jeito que a pessoa fique ali e queira entender todo o restante? Mas a estrutura que vem a seguir, ela vai determinar se as pessoas vão comprar de você, se elas vão seguir você, se elas vão interagir com você. Exato, vão compartilhar, vão comentar. Existem maneiras de fazer isso, porque não dá pra você fazer todas ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço isso? Quando você entende como que o algoritmo funciona, você primeiro para de botar a culpa nele da má qualidade dos seus conteúdos e você começa a jogar o jogo deles. Porque eu acho que tem uma coisa muito importante aqui de dizer, estamos usando uma ferramenta gratuita. Quando as coisas são de graça, muito provavelmente você é o produto, tá? Então a gente está usando uma ferramenta, o TikTok, o próprio YouTube aqui, o Instagram, que não é novo. Não foi você que inventou essa plataforma. Você não criou, você não tem uma empresa, você não paga salário de ninguém, você não está contratando os maiores neurodesenvolvedores do mundo para fazer o povo sair daqui. Então a gente usa de uma coisa que nos é de graça, né? Mas não é bem de graça, mas enfim, você usa isso. Então, mas eu não queria que fosse assim. Então cria a sua. Se você está usando uma plataforma que já existe, que já é inventada... Tem que conhecer as regras. Você precisa conhecer as regras, porque eles estabeleceram as regras. É você querer chegar na minha casa aqui agora e dizer, ai, Fábio, eu acho que o sofá devia mudar de lado, eu acho porque eu gosto assim. Tá, então vai na tua casa e faça do teu jeito. Querer jogar futebol mudando as regras. Não, a FIFA determinou as regras. Exatamente. Temos que cumprir. Sabe o interessante, Fábio? Quando eu comecei a escrever para um blog, eu criei um blog. A primeira coisa que eu criei na internet foi um blog, lembra? O blog da comportagem. Era. E a Fábio, eu nunca tinha estudado como escrever,
fazer, a Fábio que veio do jornalismo e que me ensinava. E ela me falou uma vez que eu tinha que me preocupar muito com o primeiro parágrafo. Como que chama? Lead, né? Eu tinha que me preocupar muito com o primeiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo chamava atenção e fazia o leitor querer continuar ou desconsiderar o meu texto. E é o mesmo princípio hoje, né? Princípio. Falando do gancho, eu tenho que falar do algo, começar com algo e você diga no seu cérebro, puxa, eu quero ouvir mais sobre isso. Eu quero continuar. Vai resolver um problema meu. Exato. Senão, pra quê? Eu passo. As pessoas, elas estão nas redes sociais. Você não entra na rede social para comprar um curso. Você não entra na rede social porque você quer comprar um livro, porque você quer fazer... Não. Você entra na rede social por alguns motivos, tá? Primeiro é pra ver meme, se divertir, ficar compartilhando meme com os amigos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você entra aí pra aprender alguma coisa. Pô, eu gosto de seguir aquela pessoa, aprendo isso. Pá, tem receita de bolo. Tem muita gente que me segue só pra ver dica de livro. Porque eu dou dicas de livro há tantos milhões de anos. Então a pessoa segue pra ver dica de livro. Às vezes você vai entrar na internet pra poder acompanhar notícias. Você não entra pra comprar. Você não tá ali, cara, hoje eu vou entrar, deixa eu ver o que eu vou comprar aqui hoje. Não é assim que funciona a nossa cabeça. No entanto, por você se identificar com aquele conteúdo, ele resolveu um problema seu, ele explicou uma dor sua, tal, você quer consumir mais daquilo. E os princípios, quando eu falo de princípio, eu tô falando de como o ser humano funciona. São os mesmos desde sempre. A gente só adapta para a rede social. A gente fala muito isso para os nossos mentorados. Gente, você precisa entender como é que o ser humano funciona, porque se eu te der só uma fórmula pronta para você seguir, acaba a mentoria, você não sabe o que fazer. Exato. E muda toda hora E também. muda toda hora. Você precisa entender os princípios por trás do que você faz. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você não entende, você contrata uma agência. Eu já fiz isso, tá? Não tinha tempo para postar. Eu falei, cara, vou contratar social media. Bons profissionais. Mas eles não entendiam o que eu entendia, que era o que estava por trás do comportamento daquela pessoa, o que estava por trás da reação. Quando eu resolvi assumir de novo as minhas redes sociais, e sou eu que cuido integralmente delas, sou eu que faço tudo nelas, primeiro, voltou a crescer, porque tem a minha cara, óbvio, tem o meu jeito de falar, meu jeito de escrever, meu jeito de responder. Segundo ponto, eu não trabalho com fórmulas, com tendências, porque as tendências mudam. Eu trabalho com a base do comportamento humano. Quando você entende isso, você descobre que você pode produzir muito conteúdo de valor na rede social sem se vender, sem fazer dancinha. Imagina eu ensinando oratória, fazendo dancinha. Não combina com você. Nem combina, nem comigo, nem com o conteúdo que eu ofereço. Então, e não adianta eu ficar também copiando modinha, porque quando eu tava sem rumo, filho pequeno, baby blues, depressão, tal, eu só não queria que a minha rede social parasse. Sabe o que eu fazia? Postava qualquer coisa. Ah, isso aqui tem alta, vou postar. Nossa, isso aqui é trend, vou postar. Vinha gente assim, aleatória. Aí você olha pro seu perfil, você tem um perfil grande, o meu tá grande hoje, mas por muito tempo tinha ali 300 mil pessoas que vieram pelos motivos mais aleatórios. Aí o segundo ponto é como você deixar pessoal sem se tornar íntimo. Porque aí eu acho que muitos profissionais travam. Vários profissionais que vêm pra gente, a gente tem um grande número de mentorandos que são médicos. É uma coisa que eles falam muito, Fábio, mas eu não quero mostrar... Me expor. Eu não quero mostrar o que eu faço sábado de manhã, eu não quero mostrar o sofá da minha casa, eu não quero mostrar meu filho. E eles ficam questionando a gente, tipo, eu tenho que fazer isso Existe um mito muito grande de que rede social é blogueiragem. Exato, aquele estilo antigo Aquele de se estilo fazer. antigo de mostrar o lifestyle. E até tem pessoas que fazem E isso. vendem isso. Aí elas vendem o estilo de vida dela, ela vai fazer publicidade. Mostra a construção da casa, a reforma. Só que daí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar eternamente vítima do que a publicidade quer que você faça. Por exemplo, nós estamos construindo nesse exato momento. Você não sabe disso. Tá sabendo agora que eu tô contando pra você. A gente escolhe o que mostra, porque o nosso objetivo, e é isso que a gente quer deixar claro pra você, a gente quer servir com conhecimento. A gente quer vender? Claro que a gente quer vender. A gente quer impactar? Claro que a gente quer impactar. Mas a gente faz isso servindo. Então a gente te dá conteúdo de qualidade, que vai transformar seu dia a dia, que vai mudar a sua vida. E é isso que você pode fazer com o seu expertise. Quer dizer, você sabe. Outra queixa corrente, assim, dos nossos mentorandos. De novo, a maioria é médico, é arquiteto, é advogado, é físio. São profissionais que já têm uma carreira, tá? E eles falam assim, mas não quero entrar porque aquela pessoa sabe nada, tá falando bobagem. Um médico que tava com a gente falou assim, só fala groselha essa pessoa. Eu falei, tá, mas você que sabe, você não quer usar o espaço. Exato, você não tá falando. Você não tá falando? Então, o profissional que ele tá na internet, às vezes ele acha, ou sei lá, por falta de informação, de conhecimento,
que estar na internet é uma coisa menor do que era estar em revistas, estar em jornal. Quer dizer, no passado a gente tinha exatamente o mesmo... Gente, eu sou jornalista há mais de 20 anos. Sabe como que a gente fazia para divulgar nossos serviços? A gente comprava espaço em jornal, em revista, Fazia a gente o tal encomendava... dos jabás, né? Exatamente, os jabás, a gente comprava espaço em jornal televisivo e tal. Hoje não precisa você comprar esse espaço, porque você tem esse espaço de graça, é a mídia social. O que você precisa é, de novo, criar conteúdo para ela. A exata mesma coisa que se fazia há 20, 30 anos. Não mudou. Então a gente fica achando que, nossa, eu vou ter que fazer dancinha, eu vou ter que expor minha vida. Não! Você vai continuar criando conteúdo importante, conteúdo que ajuda, conteúdo que influencia para o bem, só que usando plataformas modernas. É, você tem que entender que a verdade conecta, quem você é conecta. Fingir, fazer a dancinha, por exemplo, se eu for fazer uma dancinha vai ficar horrível, porque eu não sei dançar, sou todo duro. E fingir isso não conecta, não transforma. Agora, o conteúdo que eu tenho, que eu faço, que é o que eu leio, que é o que está aqui dentro de mim, que é o que ferve dentro de mim, por exemplo, você é um psicólogo e tem a linha lá de psicologia, traz esse assunto com o olhar daquela linha que você segue. Dá uma orientação. Dá uma orientação, exato, você é um psiquiatra e você tem qualquer coisa que surgiu no Brasil que estão discutindo, traz com a ótica da psiquiatria. Você é um médico, do mesmo jeito, estão falando de uma notícia sobre vinho e você é médico, traz essa pela visão da medicina. Você é psicólogo, traz pela visão da psicologia. Você é dentista, fala sobre a cor do vinho com sujar o dente, sabe? Traz pela sua ótica as coisas. Eu quero ouvir pela sua ótica, pelo quem você é. Se você é gaúcho, você pensa diferente do baiano. Você pode trazer pela ótica gaúcha ou pela ótica baiana. Isso faz toda a diferença. Mas tem muita... Outra questão que falam pra gente, Fábio, é que tem muita gente falando aquele assunto. Mas eu sou cardiologista. E já tem 50 mil cardiologistas grandes falando isso. Mas quando você traz a tua verdade à tona, só tem você. Você é o único. E tem pessoas que querem ouvir de você. Olha o meu conteúdo, é super comunicação, tá? É o meu expertise, é o que eu faço. Existem pessoas, mais um monte de pessoas, que ensinam a escrever, que ensinam a falar e que ensinam a ler, tá? Que são meus temas nesse guarda-chuva da comunicação. Só que existe um público que gosta de mim, que quer ouvir de mim, que gosta do meu jeito, que gosta do meu texto. Você tem uma filosofia cristã que você coloca junto. Eu tenho um background de família, eu tenho crenças muito fortes que são expostas há muitos anos. Então a pessoa fala, cara, tem A, tem B, tem C. Eu quero ela. Pô, tem fulano é bom, mas é solteiro, tal. Eu acho que eu prefiro uma mãe falando disso. Conexão. Você vai ter aquela audiência que quer você falando disso. Exato, você pode viver do digital, expor as suas coisas no digital sem vender aquilo que você não é, vendendo uma verdade sua. E isso vai fazer toda a diferença. Então não precisa vender sua alma, não precisa criar manipulações fajutas para você colocar o seu conteúdo, para você colocar a sua verdade. Não, seja quem você realmente é, usando as técnicas que realmente fazem a diferença. Usando o algoritmo a seu favor, conhecendo as ferramentas, conhecendo a técnica da supercomunicação, e isso vai fazer a diferença no seu negócio, vai fazer a diferença em quem você é, e você vai crescer aqui no digital, você vai fazer toda a diferença aqui. Lembrando que estar aqui no digital não é só para vender um produto, não é só para vender curso. Não, é para você criar autoridade e ter mais clientes lá no seu consultório. É você ter autoridade para você ser um palestrante. É você ser reconhecido e as pessoas dizem assim, eu quero me consultar com ele, eu quero fazer isso com ele. Quando você se coloca assim, você tem autoridade. Quem não precisa de autoridade hoje em dia, né? Esse posicionamento, ele faz valer mais a sua hora. Nós temos justamente uma mentoria para te ajudar a fazer isso. E caso você queira, nós temos uma mentoria preparada justamente para isso, para te ajudar a fazer com que você entre para o mundo digital criando autoridade, mas não entrando já de forma profissional, fazendo aquilo que realmente precisa. Você entra com o seu conhecimento, nós entramos com o nosso conhecimento, com as técnicas que é exigida para você entrar nesse mundo digital. A gente faz esse match, te ensina, te educa, te coloca aqui e depois você segue. A gente faz com que a sua mente entenda tudo o que precisa. São 6 semanas.
dedicadas para você e a gente realmente transforma você, transforma a sua autoridade, transforma o seu negócio. Tem aqui um contato aqui embaixo, você vai falar com o nosso time e vai expor qual é a sua categoria de trabalho, de atuação, o que você espera, né, de resultado de uma mentoria, para daí você conversar com a gente. Eu acho que vai fazer total diferença você entender como é que joga o jogo do digital para tirar muito mais vantagem disso. Tá aí mais um vídeo no nosso canal Os Bertotti. Se você gostou, já curte, já compartilha, deixa um comentário pra gente, pede mais conteúdo, porque a gente vai vindo aqui, vai melhorando e vai transformando a sua vida, vai ajudando você. Espero que você tenha gostado mais uma vez desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.